Sabe aquela pessoa que entra numa sala de reuniões quando o clima tá, tipo, absolutamente insuportável? Uhum. Nossa, todo mundo conhece alguém assim. Exato. Os ombros de todo mundo estão tensos, o projeto está atrasado, e aí, em questão de uns 3 minutos, essa pessoa faz uma observação sutil, distribui uns 2 elogios muito bem colocados, e de repente a sala inteira está respirando aliviada. É como se a pressão do ar mudasse. Pois é, parece um truque de mágica. A gente costuma chamar isso de carisma natural, ou então, talento com pessoas. Mas, mergulhando na nossa pilha de documentos de hoje, fica muito claro que isso é, na verdade, uma estratégia psicológica altamente calculada. É uma verdadeira ilusão de ótica comportamental. Porque o que a gente vê é a leveza, o sorriso, a facilidade toda. Sim, Mas a gente não enxerga a engrenagem pesada e complexa que está rodando ali por trás dessa sociabilidade toda. É, no fundo, uma engenharia de ambiente. e é exatamente essa engrenagem que a gente vai desempacotar hoje. A nossa missão para essa análise profunda é explorar relatórios de validação psicométrica, análises de desempenho corporativo e artigos históricos centenários sobre o modelo comportamental DISC. Mas com um detalhe importante, né? Exatamente. Hoje, o nosso foco documental é um só. A gente vai olhar exclusivamente para a anatomia do perfil I, a influência ou inducement, no termo original. E o que isso traz de valor para quem está ouvindo a gente, né? Bom, a ideia é revelar os instintos, os medos profundos, a forma como essas pessoas agem sob pressão extrema e a ciência exata por trás dos indivíduos mais sociais e persuasivos que cercam a gente. Vai ser fascinante. Eu também acho. E para começar, lendo os arquivos históricos sobre o William Moulton Marston, o psicólogo de Harvard que criou a base desse modelo lá em 1928, o que mais me chamou a atenção foi a premissa dele. Porque, naquela época, a psicologia estava obcecada em estudar o que estava quebrado na mente humana. Totalmente. A influência da psicanálise na época fazia com que o foco ficasse sempre nas patologias. O que o Marston fez no livro dele, O Emotions of Normal People, foi nadar completamente contra a maré. Ele queria mapear como indivíduos perfeitamente saudáveis operavam no dia a dia. Certo. E a teoria central dele era baseada numa matriz bem simples. Basicamente, como a gente percebe o ambiente ao nosso redor e como a gente percebe o nosso próprio grau de poder dentro desse ambiente. E aí que entra a definição do perfil influência, né? Lendo a matriz, o perfil I surge de uma combinação muito específica. O indivíduo enxerga o ambiente como favorável, ou seja, o mundo é um lugar amigável, cheio de oportunidades. Sim, um parque de diversões, quase. Exato. Mas, ao mesmo tempo, ele se sente mais poderoso do que esse ambiente. E aí eu te pergunto, como assim mais poderoso? Porque se o ambiente já é amigável, contra o que ele está exercendo esse poder? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque a palavra poder costuma remeter logo à força bruta, né? É o que a gente pensa primeiro. Pois é, mas nesse contexto, sentir-se mais poderoso significa sentir que se tem a agência, sabe? A capacidade de moldar e direcionar essa realidade. Ah, entendi. Pense da seguinte forma: se o ambiente fosse hostil e a pessoa se sentisse poderosa, ela tentaria dominar ou lutar contra aquilo. Bater de frente. Exatamente. Mas como o ambiente já é visto como amigável por esse perfil, não tem nenhuma necessidade de agressão. A estratégia de superação de obstáculos passa a ser a indução. A indução. Isso, é usar a interação humana para fazer com que os outros cooperem, mas de forma voluntária, com a visão que eles têm. Isso me faz pensar numa analogia. Muitas vezes o perfil I é rotulado de um jeito meio superficial, tipo o animador de torcida do escritório, aquela pessoa do happy hour. É o estereótipo clássico. Sim, mas analisando essa necessidade de moldar o ambiente, o charme me parece muito mais uma ferramenta tática, quase como um canivete suíço, sabe? Eles usam a sociabilidade não apenas porque são alegres por natureza, mas porque essa é a ferramenta primária de trabalho deles para mover montanhas. A analogia do canivete suíço funciona até certo ponto. Mas eu, lendo as fontes, adicionaria uma camada de complexidade nisso. Como assim? Não é uma ferramenta que eles tiram do bolso só quando encontram um problema. É um mecanismo de varredura contínua.
O tempo todo ligado. O tempo todo. O pesquisador Merrick Rosenberg associou o perfil I à figura de um papagaio, interativo, imaginativo, intuitivo e inspirador. E ele estava descrevendo uma postura ativa, não reativa. Ah, interessante. Então, quando um perfil de influência conta uma história envolvente numa reunião monótona, ele está ativamente mudando a química da sala. Ele está diminuindo as defesas das pessoas ao redor e já preparando o terreno. Ou seja, não é só a extroversão vazia. De jeito nenhum. O otimismo crônico deles não é ingenuidade. É uma tática mesmo de lubrificação social para que as ideias deles encontrem bem menos resistência. Bom, se o charme é essencialmente tático, como isso se sustenta no caos e na cobrança do dia a dia corporativo? Porque os relatórios mostram que o oxigênio desse perfil são os relacionamentos e o reconhecimento. Sim. Eles prosperam nisso. E que a pior coisa possível para eles é a sensação de serem ignorados. O pesquisador John Gear chegou a mapear 3 padrões clássicos de como isso aparece no trabalho, né? O promotor, o conector e o dínamo. Isso, os classic patterns. Isso mesmo. O promotor eu achei fácil de visualizar. É aquela liderança expansiva que motiva pelo contágio emocional. Mas lendo sobre o conector, eu confesso que fiquei com uma dúvida. Qual dúvida? Na prática, o conector, o networker ali, não corre o risco de ser só aquela pessoa que passa o dia inteiro tomando café pelos corredores, conversando muito e produzindo muito pouco? Olha, essa é a armadilha de quem avalia o trabalho só por entregáveis tangíveis, tipo planilhas, códigos, relatórios. Tá. O que o conector produz é capital social, e em estruturas corporativas complexas, processos burocráticos podem travar um projeto por meses. Isso é verdade. O conector é aquela pessoa que consegue agilizar uma aprovação lá na diretoria financeira simplesmente porque construiu uma relação de confiança orgânica antes. Ah, então eles resolvem as coisas no quem eles conhecem. Exatamente, na boa vontade que eles cultivaram. Essa economia de favores e a fluidez de informações que um conector gera, muitas vezes salva prazos que um planejamento super rigoroso não conseguiu prever. Entendi. Existe um retorno sobre o investimento, um ROI invisível naquelas conversas de corredor? Exato. Mas claro, o seu ponto sobre não produzir levanta o ponto cego real deles. O excesso de confiança nessa rede de contatos pode fazer com que o conector ignore consequências negativas muito óbvias de um projeto que está falhando. Eles acham que podem resolver tudo na lábia. É, o famoso, no fim a gente se acerta conversando. Certo. E o terceiro padrão? Já o terceiro padrão, que é o dínamo, ele opera de um jeito ainda mais refinado. O dínamo é altamente persuasivo, de uma forma quase que arquitetural, sabe? Como assim, arquitetural? Eles não chegam pedindo algo de cara. Eles vão sondando, validam as opiniões de quem está ouvindo, espelham emoções. Eles vão desenhando a conversa de um jeito que, quando apresentam a proposta final, a outra pessoa sente que a ideia foi construída em conjunto. Nossa. É uma habilidade tão forte que, às vezes, as outras áreas da empresa só percebem a engenharia social depois que já aconteceu. E aí podem até acabar se sentindo um pouquinho manipuladas. E isso nos leva direto ao calcanhar de Aquiles deles, que está bem destacado nos documentos. Qual parte chamou a sua atenção? O perfil I tem uma tendência enorme a tomar decisões baseadas puramente no feeling, sabe? Na intuição. E frequentemente antes de ter todos os fatos na mesa. Ah, sim, com certeza. A falta de atenção aos detalhes. Exato. Lendo sobre essa dependência do instinto e a aversão aos detalhes chatos, me veio à cabeça a imagem de um diretor de cinema meio visionário. Ele chega no set de filmagem, gesticula muito, vende a emoção da cena, convence os atores a darem o sangue. Cria toda aquela atmosfera mágica. Isso. Mas ele não tem a menor ideia de como ligar a câmera ou de qual é o limite do orçamento diário. Ele precisa desesperadamente de um produtor executivo pragmático ali do lado para garantir que o filme realmente saia do papel e faça sentido lógico. A imagem do diretor é excelente para ilustrar essa divisão de trabalho. Mas o problema crítico mesmo surge quando esse diretor visionário acredita tanto na própria narrativa que ele se recusa a ouvir o tal do produtor executivo. Ah, entendi. Ficam cegos para a realidade. É.
O perfil de influência corre um risco altíssimo de negligenciar o acompanhamento meticuloso das tarefas. É muito comum a gente ver líderes com alto IQ lançando umas iniciativas fantásticas numa segunda-feira, criam um evento de lançamento incrível. Prometem um mundo. Exato. E aí, na quarta-feira, o projeto já está completamente abandonado porque a atenção deles foi capturada por uma nova ideia brilhante. Eles percebem o planejamento operacional como uma âncora que tira a velocidade e a diversão do processo. O que significa que, sem perfis analíticos por perto, para ancorar essas ideias todas na realidade física e financeira, a cultura vibrante que eles criam pode facilmente virar um caos institucional. Muito facilmente. É o equilíbrio das equipes que salva o dia. E falando em caos, o que acontece quando a viabilidade bate de frente com a realidade e a tensão sobe? Porque os relatórios são super claros. O ambiente ideal deles é harmonioso e focado em aprovação. Mas no olho do furacão de um conflito corporativo sério, como é que as engrenagens desse perfil reagem? Bom, quando o ambiente deixa de ser percebido como favorável, aquele mecanismo de varredura que a gente mencionou entra em colapso total. E aí, os medos primordiais vêm à tona de uma vez. Medo de quê, exatamente? Os dados apontam que o maior terror do perfil influência é a rejeição pessoal, a desaprovação social e o medo de não estar sendo ouvido. Nossa, a rejeição pega forte. Muito forte. Para eles, um conflito técnico ou processual quase nunca é só sobre o trabalho. Uma crítica ao projeto é frequentemente internalizada como "vocês não gostam de mim". O que drena a energia deles na hora é a negatividade constante, a falta de empatia e aquelas conversas ríspidas, críticas, que eles veem como ataques pessoais. Bom, o comportamento saudável deles no conflito, quando conseguem se manter no controle, segundo o que a gente leu, é comunicar empatia, encorajar o diálogo aberto e verbalizar sentimentos, né? Sim, limpar a atmosfera. Mas os comportamentos não saudáveis, as reações sob pressão extrema que as fontes listam, são bem intensas. São bastante tóxicas, na verdade. Falar por cima dos outros, muita impulsividade e até recorrer a fofocas, ataques pessoais e dramas exagerados. E aqui eu preciso de uma ajuda para entender. Diga. Se o foco principal deles é manter o ambiente amigável e harmônico, recorrer à fofoca ou criar drama nos bastidores não vai exatamente contra o instinto principal deles? Parece meio contraditório na superfície mesmo. Mas a mecânica por trás faz todo sentido quando você analisa. Quando o indivíduo I sente que perdeu a aprovação social de uma pessoa ou de um grupo, ele entra num modo de sobrevivência. Tá. A fofoca ou aquele desabafo bem dramático nos bastidores não tem o objetivo de destruir a empresa. Tem o objetivo de angariar aliados. Tentar virar o jogo. Exatamente. É uma tentativa desesperada de validar a própria perspectiva e reconstruir a sensação de pertencimento e poder num ambiente que, de repente, se tornou hostil. Faz sentido. E outro comportamento bem tóxico e comum é usar o carisma para varrer a atenção para debaixo do tapete. Sabe quando alguém faz uma piada no meio de uma discussão super séria? Nossa, sim, tenta mudar de assunto a todo custo. Eles fingem que o problema não existe, simplesmente porque a dor aguda daquele confronto direto e da desaprovação é insuportável para eles. E aqui a gente chega na parte de resolução de conflitos que os manuais sugerem e que eu achei bem curiosa. As fontes dizem o seguinte: para resolver um problema com perfil influência, você deve manter o tom sempre positivo e leve. Começar com um elogio ou uma validação, deixar que eles desabafem emoções antes de ir para os fatos de fato e usar storytelling em vez de só jogar dados puros neles. É o roteiro clássico de mediação para esse perfil. Pois é, mas eu confesso que, ao ler isso, sou um pouco condescendente para mim. Por quê? Pensa no mundo real. Se alguém comete um erro grave que custou dinheiro para a empresa, você sentar, sorrir e começar a conversa com um elogio não é só mimar esse profissional e mascarar o peso do problema real? Olha, se conectarmos isso ao quadro geral que a gente está desenhando, essa é a objeção clássica de perfis mais diretos ou analíticos. Sim, eu iria direto ao ponto. Pois é. Mas voltando à arquitetura cognitiva deles, a gente percebe que não se trata de condescendência.
trata-se de destravar um canal de comunicação que foi literalmente bloqueado pela amígdala. Biologia pura. Exato. Como o perfil I é neurologicamente sensível à rejeição, iniciar uma conversa sobre um erro grave, com um tom ríspido ou puramente focado nos números, causa uma trava imediata. O cérebro deles entra em modo de ameaça. O desengajamento acontece em segundos. E eles literalmente param de processar as informações que você está passando. O elogio inicial ou até a validação da relação de trabalho, tipo, dizer o seu empenho nesse projeto é inegável, mas a gente precisa ajustar essa falha. Isso funciona como uma chave que destranca a porta. É quase como se o elogio dissesse para o cérebro deles assim: você ainda pertence à tribo. Você está seguro aqui. Exatamente isso. Uma vez que essa necessidade básica de pertencimento social está garantida, as armas baixam. Aí sim, aquele feedback construtivo mais incisivo e os dados puros podem entrar e ser realmente escutados. Se você não abrir essa porta emocional primeiro. Você vai estar só tirando dados contra uma parede de tijolos. Não adianta nada. Nossa, isso muda bastante a perspectiva. É basicamente uma questão de eficiência cirúrgica disfarçada de diplomacia, né? Perfeito. É muito estratégico. Agora, já que a gente está falando sobre essa arquitetura cognitiva tão profunda, vamos olhar para os números frios. Vamos. Porque é muito fácil ouvir todas essas descrições fascinantes e achar que a gente está apenas agrupando arquétipos narrativos, sabe? Como se fosse um signo do zodíaco voltado para negócios. Existe validação psicométrica pesada comprovando a existência estrutural das características que formam esse perfil influenciador. Sem dúvida. O modelo não existe no vácuo acadêmico. As fontes que a gente analisou trazem relatórios massivos de validação cruzada e, em pesquisa psicométrica, você valida um modelo testando ele contra outras métricas que já são consagradas pela ciência. Certo. E os resultados do perfil I têm uma correlação positiva absolutamente indiscutível com o modelo Big Five, ou 5 grandes fatores, que é basicamente o padrão ouro na psicologia acadêmica atual. Eu vi que a sobreposição com o traço de extroversão do Big Five é simplesmente imensa. E o mesmo acontece com a métrica de extroversão do MBTI. Exatamente. Mas o que eu achei mais revelador, lendo os dados, foi o cruzamento com o questionário 16PF, que é um inventário riquíssimo em nuances. O perfil I correlaciona-se não apenas com aquela sociabilidade geral, mas pontua altíssimo especificamente nas escalas de vivacidade e audácia social. Liveliness e social boldness. Isso, e o que, na prática, essa audácia social significa para a ciência. Olha, a audácia social é um componente crucial, porque é ela que separa a simples extroversão do poder real de influência. Pensa bem, muitas pessoas gostam de conversar numa festa, mas têm pavor de falar em público ou de apresentar uma ideia impopular para uma diretoria. Trava na hora. Trava. A audácia social nesse contexto psicométrico é a resistência ao medo do escrutínio, é a capacidade de se colocar no centro das atenções, absorver os olhares do grupo todo e ainda assim se sentir confortável o suficiente para tentar conduzir aquela sala. Então é a validação numérica da nossa premissa original de que eles se sentem poderosos diante do ambiente. Precisamente. Os dados confirmam o comportamento. Os dados não mentem. E além dessas correlações estruturais, os relatórios traziam uma quebra de dados demográficos muito curiosa para a gente analisar. Sim, os demográficos são fascinantes. Em larga escala, as pesquisas mostram que há uma tendência de mulheres pontuarem ligeiramente mais alto nas escalas puras de I, ou na combinação I-S, que é a influência misturada com estabilidade e empatia. Enquanto isso, estatisticamente, os homens tendem a pontuar mais na escala D, da dominância. É um reflexo de várias questões sociais também. Com certeza. Mas o dado que me fez parar a leitura mesmo foi a análise sobre a idade. Eu imaginei que você ia citar esse. Pois é. As pesquisas indicam que pessoas mais velhas tendem a ter pontuações ligeiramente menores na escala da influência. Os autores até ressaltam que a diferença é pequena, explica só cerca de 1% da variação geral, mas o padrão existe e é documentado. É um número real. Então, o que tudo isso significa na prática? A ciência está provando que a gente, literalmente,
perde o charme ou perde a vontade de ser o animador da festa à medida que a gente envelhece. É uma interpretação tentadora, eu confesso, mas não é bem assim. A idade não apaga o traço fundamental da personalidade de alguém. O talento para persuasão, aquela lábia natural, não desaparece aos 50 ou 60 anos. Ufa, ainda bem. Pode ficar tranquilo. O que a variação estatística captura, ali, na verdade, é uma mudança na necessidade de expressão constante. Pense na energia gasta nisso. Tá. Um profissional bem jovem com alto IQ frequentemente sente que precisa estar envolvido em absolutamente todas as interações sociais, todas as reuniões e rodinhas e projetos paralelos, só para validar a presença e o valor dele na empresa. Ele quer abraçar o mundo. É uma busca frenética por pertencimento expansivo, o tempo todo. Seria tipo uma ansiedade social disfarçada de entusiasmo, de certa forma. Efeito. O ponto é que, com o amadurecimento e a consolidação da identidade e da própria carreira, essa fome toda por estímulos super abrangentes vai se acalmando. A pessoa ganha foco. Isso. Levanta uma questão importante sobre a otimização desse perfil. A vivacidade e a audácia social continuam totalmente intactas. Mas há uma elevação enorme na seletividade. O indivíduo deixa de gastar energia performando o tempo todo para focar o charme dele e o poder de indução naquelas conexões estratégicas que realmente importam. Entendi. É um uso muito mais inteligente e cirúrgico do perfil, e não um enfraquecimento das habilidades dele. Exatamente. A pessoa fica mais seletiva com onde vai investir essa energia social. Que mapa impressionante nós desenhamos hoje sobre o funcionamento interno desse perfil. Foi um mergulho e tanto. Com certeza. Recapitulando um pouco a nossa jornada aqui para a nossa audiência, ao destrinchar as fontes, a gente viu que o influencer corporativo está muito, mas muito longe de ser apenas o colega divertido do cafezinho. Totalmente. É pura estratégia. Sim, a gente viu que eles usam o charme, a intuição e a leitura de cenários como ferramentas ativas para moldar um ambiente a favor deles. Entendemos que eles são, sim, vitais para a construção da cultura e do capital social de qualquer empresa. Embora precisem daquele apoio analítico urgente para não perderem o contato com a realidade processual, né? E orçamentária. E talvez o mais valioso que a gente tirou daqui hoje. Descobrimos que a chave para mediar conflitos e apontar erros a essas pessoas não é o embate frontal com planilhas frias e lógicas, mas sim a validação emocional preliminar, aquela que desarma os gatilhos neurológicos de rejeição. É a ciência da persuasão na sua forma mais pura. E olha, é fascinante perceber como todo esse ecossistema do perfil influência depende tão fortemente de sinais físicos imediatos, sabe? Como assim, sinais físicos? Eles leem a sala, eles se retroalimentam do contato visual o tempo inteiro, da modulação de voz das pessoas ao redor e daquele calor orgânico da interação humana cara a cara. Ah, sim, é a matéria-prima deles. O que me leva a deixar uma semente para reflexão aqui e uma provocação sobre o futuro para quem está acompanhando essa análise com a gente. Manda. Sabendo que o combustível primário dessa pessoa é o ambiente físico, cheio de interação verbal e respostas imediatas, o que acontece com a eficácia desse charme todo na atual era do trabalho remoto e assíncrono? Nossa, excelente ponto. Em um modelo corporativo, onde a comunicação muitas vezes é reduzida a textos curtos e sem entonação no chat, ou reuniões virtuais em que quase todo mundo mantém as câmeras desligadas e a linguagem corporal simplesmente desaparece da tela, será que esse mecanismo clássico do influenciador está sendo sufocado aos poucos? Ou será que o perfil I vai ser forçado a desenvolver uma estratégia de charme e persuasão totalmente nova para conseguir sobreviver nesse mundo digital? Olha, essa é uma pergunta que muda completamente a nossa perspectiva sobre as dinâmicas de poder no futuro do trabalho. Fica aí o desafio para quem está ouvindo a gente. Preste bastante atenção nas reuniões remotas e presenciais a partir de amanhã. Tente identificar quem é que está nos bastidores ou na linha de frente tentando orquestrar o clima daquela sala. É um exercício excelente de observação. Agradeço a companhia de todos nesse nosso mergulho profundo nas fontes. E, não esqueçam, a próxima vez que alguém desarmar a tensão de uma sala com um simples comentário amigável e um sorriso, você já sabe, a engrenagem social está operando ali em potência máxima. Até a próxima! Até mais!